Olá, meu nome é Lucas, este é o Diário de Leitura e hoje eu venho fazer aquele vídeo em que eu atualizo tudo o que eu andei lendo desde que eu fiz o último vídeo semelhante a esse. E o último vídeo que eu fiz semelhante a esse foi em maio. E depois disso eu li muita coisa, portanto senta aí que lá vem a história, vai demorar. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o momento em que eu falo a respeito de cada livro. Então, se você estiver com pouco tempo, vai lá, escolhe os livros a respeito dos quais você quer me ouvir falar e se joga. Antes, porém, de prosseguir, eu quero reforçar o meu convite. O convite para que vocês apoiem o canal através da página que eu criei no Apoia-se. Através dessa página, mediante uma contribuição mensal que pode ser cessada a qualquer momento, qualquer tipo de fidelidade e que você faz por cartão de crédito ou boleto bancário, você contribui para que esse trabalho continue sendo realizado de forma gratuita aqui no YouTube. Vocês sabem da importância da monetização desse tipo de conteúdo que a gente faz por aqui, do incentivo à literatura que a gente faz nas redes sociais. E, portanto, se você gosta desse trabalho, entende a importância dele, você pode apoiá-lo. A partir de R$ 15 você pode fazer o seu apoio, seja mediante um simples apoio, ou seja, você não espera nada em troca a não ser o que já é oferecido no canal, ou mediante outras recompensas com outros valores, como vídeos exclusivos a respeito de determinadas leituras, ou até mesmo leituras conjuntas de contos em encontros virtuais nos quais nós poderemos escolher de forma conjunta os contos a ler, comentarmos a respeito deles, além de bater papo sobre literatura. E se você está interessado, não tarde a fazer isso. Em breve vai sair o primeiro vídeo exclusivo sobre a nossa primeira leitura, que é o Burrei. Não é bem uma leitura conjunta, mas é um vídeo aprofundado e exclusivo que eu proponho a vocês a cada mês, para que vocês possam conhecer o livro, se interessarem em ler depois, ou se já leram, ter uma outra visão a respeito. Já nessa semana eu vou combinar com o pessoal quando nós vamos nos encontrar nesse encontro online. Portanto, se você aderir ao programa do Apoia-se agora, você já vai poder participar aí dessa votação sobre o melhor dia para a gente realizar esse encontro, organizar isso e poder até se conhecer, né, de uma forma mais direta, mais pessoal. Desde já, meu muito obrigado a todos que estão apoiando. Feito esse aviso paroquial, eu começo falando do livro A Pediatra, da Andrea Del Fuego, para o qual já há vídeo aqui no canal, inclusive. Este é um livro muito bom. Ele merece o sucesso que vem fazendo. É um livro, assim, incrível. Um novo Grande Sertão Veredas? Obviamente que não é o novo Grande Sertão Veredas. Até porque a Andrea Del Fuego nem tem essa pretensão com esse livro. Mas eu definiria esse livro como uma boa leitura de avião, né? Uma leitura de avião glorificada. Porque ela entretém, mas ao mesmo tempo tem a sua profundidade. É a história de uma médica, a Cecília, que nasceu numa família de médicos muito rica, que sempre teve as melhores oportunidades da vida, soube se valer aí dessas oportunidades a ponto de se tornar uma pediatra com certo renome, mas sem se esforçar muito. Ou seja, ela está acostumada a fazer o feijão com arroz, sem maiores especializações. Ela é uma pediatra neonatal, ou seja, ela acompanha os obstetras quando eles vão fazer os partos. Ela faz ali o básico dela, tem um bom relacionamento com a sua parceira de equipe e vai tocando a vida assim. E ela não só não se especializa por não querer se aprofundar na medicina, não ter tanta vocação, como também porque ela não gosta muito de gente. Essa é a verdade. Principalmente de mãe e de bebê. Esse tipo de ambiente, para ela, esse tipo de gente, sobretudo, é detestável. Mas, enfim, é o ambiente próprio da profissão dela, então ela vai vivendo esse conflito. Em determinado momento, ela se apaixona por um cara, esse cara é casado, óbvio que ela segue uma moralidade toda própria, e aí ela vai se envolvendo com esse cara tem um filho, ela faz o parto desse filho, passam-se os anos, esse relacionamento se prolonga,
E aí ela descobre o filho crescido, o Bruninho, e tem uma reação inesperada em relação a esse menino. Paralelamente, é contada a história da Daisy, que é a empregada doméstica da Cecília, que é a pediatra. Essa Daisy mora no trabalho, é uma jovem pobre, né, a empregada doméstica ali da casa. E só que a Daisy, assim como a Cecília, tem um comportamento desviante. Porque a Daisy engravida, coisa que a Cecília abomina, né? Vai ter uma grávida dentro de casa agora. E ela é engravida do Robson. O Robson é o segurança da pizzaria ali perto. E quem é o Robson, além de o segurança da pizzaria ali perto? Ele é o marido da irmã da Daisy. Ou seja, ele é o cunhado da Daisy. E aí, esse comportamento desviante em comum vai estabelecendo uma certa aliança entre a Cecília e a Daisy, ao mesmo tempo que vai tornando patente as diferenças sociais entre elas, né? Como é ter um comportamento desviante sendo uma pediatra de renome, alguém vinda de família rica, e como é ter um comportamento desviante sendo uma empregada doméstica que mora no quartinho dos fundos. Então esse livro, ao mesmo tempo que trata dessa personalidade única e meio viciosa da Cecília Tomé Vilela, a pediatra, fornece um retrato desse ambiente dos médicos, né, dessa profissão, em que se ganha muitas vezes muito dinheiro e se vive à parte, seja por conta, né, do instrumento de trabalho, do próprio objeto de trabalho que é a vida humana, então se sentem um pouco deuses, seja por conta do dinheiro que favorece um estilo de vida que os outros não têm. Então, nesse sentido, é um retrato sociológico muito interessante. E somado a esse contraste com o ambiente no qual vive a Daisy, tudo de forma muito orgânica, eu acho que o livro deixa de ser um entretenimento, deixa de ser um curso aqui de comentários ácidos da Cecília, observações mordazes a respeito de mães, gestantes e bebês, para se tornar algo mais. Acho que vale a pena sim a leitura, além de ser rápida. Depois, eu li esse livro chamado Conversas com Ernesto González Bermejo, do Júlio Cortázar. Esta é uma coleção da Azougue Editorial, em que em cada livro há uma entrevista extensa com alguma personalidade da cultura. Aqui no começo do livro a gente tem vários nomes que já participaram dessas entrevistas. Antônio Cícero, Carlos Drummond de Andrade, Darcy Ribeiro, Dias Gomes, Eduardo Coutinho, Fernando Gabeira, Florestan Fernandes, Gilberto Gil, Jorge Luiz Borges, Júlio Cortázar, Lúcio Costa, Manuel de Barros, Nara Leão, Paulo Emílio Sales Gomes, Sérgio Buarque de Holanda, Silviano Santiago, Vinícius de Moraes, Celso Martinez Corrêa e por aí vai. Aqui há essa entrevista que o Cortázar deu a esse uruguaio ao longo de várias sessões, depois ela foi reunida aqui. Já faz um tempo que eu li o livro, confesso que eu não vou saber dar detalhes do que o Cortázar diz aqui. Até porque depois eu li outras coisas a respeito, a coisa já deu uma borrada. Mas é interessantíssimo, o Cortázar é muito simpático, explica muito o seu processo criativo, a sua forma muito particular de ver as coisas, né? A defesa que ele faz do seu modo de ver as coisas e que transparece na forma dos seus contos, das suas narrativas, um pouco das suas posições políticas, do que ele acha da Argentina, né? Porque ele sempre viveu entre a Argentina e a França, no final mais na França do que na Argentina. E isso trazia toda uma série de questionamentos a respeito dele. Tudo isso é retratado aqui. É uma leitura muito fluida, muito informativa e que quem gosta do Cortázar certamente vai aproveitar. Depois eu li um livro fantástico, para o qual já há vídeo aqui no canal, desta discípula de Cortázar, que é a escritora argentina Samantha Schweblin. Aqui nós temos vários contos em Pássaros na Boca e Sete Casas Vazias. São contos marcados pelo insólito, por um ambiente às vezes meio macabro, por situações perturbadoras. Não são contos de horror, mistério e morte, não. Mas são contos perturbadores e nesse sentido pode estar o horror.
Há um conto aqui a respeito do qual, inclusive, eu comento mais extensamente no vídeo, chamado A Mala Pesada de Benavides, em que a gente vai ver um cara perturbado psiquiatricamente que mata a esposa. Mas ele não consegue absorver essa ideia de que matou a esposa. Enfim, ele está completamente alterado. Ele tenta colocar o corpo dessa esposa dentro de uma mala e no final consegue e leva esse corpo e essa mala para o psiquiatra dele no meio da madrugada, meio que para se aconselhar, para tentar, enfim, absorver aquela situação que ele entrou num vórtice, num caos, né? Enfim, cometer um ato bárbaro desse é porque ele ruiu completamente. Só que ele chega lá, qual não é a surpresa, quando o psiquiatra passa a considerá-lo um artista que fez um grande feito. Ou seja, ele não consegue comunicar que errou, que ele ruiu psiquicamente, que ele foi capaz de um gesto bárbaro. Isso não ecoa. O que o psiquiatra absorve é uma outra coisa, que ele não viveu, ele não é artista, ele não fez obra nenhuma, aquilo é um corpo, é um cadáver. E aí a gente vai vendo os desdobramentos disso e a perturbação do Benavides, até porque o psiquiatra considera aquilo arte, chama um curador de arte que vai transformar aquilo numa exposição bombástica de arte. Então vocês imaginem, aí no vídeo eu proponho toda uma leitura de como é simbólico tudo o que está sendo retratado aqui. Os contos são, em geral, maravilhosos. Há um aqui que eu não comentei no vídeo sobre uma senhora no fim da vida que a gente vai percebendo que passa por um processo de demência gradativo, sutil. Quando percebemos, ela está demente. E é muito interessante porque tantos de nós passamos, né, ou na verdade convivemos com pessoas mais velhas que vivem o mesmo processo e ele é doloroso, ele é triste, ele é perturbador, no sentido de perturbador que esse livro retrata muito. E a Samantha Schweblin acho que conseguiu captar um pouco da dinâmica e do drama dessa experiência, sem cair em clichê, sem ser explícita, e ao mesmo tempo, né, retratando essa evanescência, né, essa coisa gradativa que de repente, quando ninguém viu, se transforma na demência facilmente reconhecível, né? Esse processo de ruptura mental é muito bem retratado. O nome desse conto é A Respiração Cavernosa. Excelente, vale muito a pena conhecer a literatura da Samantha. Eu só dei uma pincelada aqui, são 18 contos. E assim, há, pelo visto, toda uma tradição aí de escritoras argentinas na vibe da Samantha que vai se formando e que eu quero trazer mais para o canal. Vale a pena conferir. Depois eu li esse livro que foi uma grata surpresa, que eu encontrei na Amazon, que ele está super esgotado. Essa edição, por exemplo, é nova, mas ela é de 2009, não teve reedição. Mas ele apareceu lá, coisas que acontecem. E, salvo engano, ele ainda está lá, para quem quiser comprar. Amuleto, do Roberto Bolanho. Eu já tinha tido uma referência a esse livro, feita pelo meu amigo Almasta, muito elogiosa. E aí surgiu a oportunidade, peguei para ler. É o Bolanho dos seus melhores momentos. Porém, qual não foi a minha surpresa ao descobrir que este é meio que um spin-off de Os Detetives Selvagens. Ninguém tinha me contado isso. Nem o Almasta, que leu esse livro e não leu Os Detetives Selvagens, sabia disso. Por quê? Porque ele vai contar a história da Auxílio Lacouture. Auxílio Lacouture era uma moça que veio, acho que do Chile ou do Uruguai, acho que do Uruguai, para o México, e vivia ali aquele ambiente todo louco, todo em ebulição de criatividade dos poetas e artistas mexicanos. E ela se considerava a mãe da poesia mexicana, porque ela estava do lado de todos os artistas, ela gostava demais deles, era amiga deles, prestava auxílio, servia a todo mundo. Era muito pobre e vivia intensamente aquele momento.
E ela é engraçada. Ela, por exemplo, não tinha os dentes da frente, então ela tinha que conversar tampando a boca. Quando ela ia rir, ela tinha que tampar a boca. Isso criou nela todo um gestual que ela vai contando aqui, numas situações muito, muito engraçadas. A gente morre de rir. E ela teve uma experiência singular que já havia sido mencionada em Os Detetives Selvagens, que é a de quando a Universidade Nacional Autônoma do México foi invadida por tropas militares em 1968, ela estava num banheiro lendo um livro de poesia. E ela não percebeu a princípio o que está acontecendo. Todo o prédio foi evacuado, cercado por militares. Quando ela viu, ela tinha ficado sozinha no banheiro, quando todo mundo já tinha saído da universidade. A autonomia da universidade havia sido violada, né? E aí ela passou, na verdade, por conta dessa situação totalmente inesperada e não planejada, a ser a última defensora da autonomia universitária da Universidade do México. E é como se ela ali naquele banheiro fosse a resistência. E aí passa a ter um monte de incidentes nesse episódio que são deliciosos de se acompanhar. Tô pensando ainda se eu faço vídeo para esse livro. Deu até vontade de reler, sabe? Apesar de ter lido há tão pouco tempo. Porque é aquele tipo de livro do Bolanho, um livro magnético, um livro cuja história é até difícil dizer qual é. Só sabe que gosta, que aquilo é cheio de vida, que aquilo vibra, que aquilo ecoa em você, que você sai diferente dos livros do Bolanho. Porque só Deus sabe, mas você sai diferente. Depois eu li Discursos sobre a Metástase do André Santana, filho do Sérgio Santana, que eu já havia conhecido, um conto que está naquele livro de contos, 100 melhores contos brasileiros do século, e chama... eu esqueci o nome, é o Noé o Noé do Tietê, alguma coisa assim. Mas na verdade é um conto marcado pela frase "está chovendo dinheiro em Nova York". Tanto é que quando eu fui fazer um vídeo para esse livro, eu chamei esse conto de "Está chovendo dinheiro em Nova York". E é um livro assim, dividido em 3 partes. Na primeira, contos, na segunda, ensaios autobiográficos e na terceira, uma peça de teatro. Mas perpassando todas essas partes, o que a gente tem aqui é uma narrativa assim, histérica, louca, regurgitante, diante do cenário atual, não só político, mas de estímulos de toda ordem que vão levando o ser humano a uma situação de vertigem mental. Sabe aquele fluxo de pensamentos que não para, de exigências, de regras, de expectativas, de frustrações? Pois é, tudo isso vai perpassando o narrador desse livro, que vai falando assim com os dentes cerrados de uma forma histérica a respeito do que ele passa. E tudo isso é muito engraçado, é muito ácido e muito catártico. Eu acho que seria difícil você colocar essa experiência de um modo linear, de um modo tradicional. É um livro muito anárquico, muito, muito anárquico mesmo, coisa que há muito tempo eu não via na literatura, que eu não vejo nas artes de um modo geral. Às vezes a gente vê uma transgressão, mas parece ser uma transgressão tão calculada, tão medida. Aqui não, aqui há uma situação de anarquia. E eu acho que vale muito a experiência para nós, leitores habituais, trazer um pouco dessa anarquia para nossa lista de leituras, sabe? Você pode não gostar, achar isso aqui absurdo, mas essa forma, esse formato, ele é necessário. E eu estou em busca de outros livros semelhantes. Depois eu finalmente li O Torto Arado, para o qual também já há vídeo aqui no canal, que é uma história da fazenda Água Negra, em que a Belonísia e a Bibiana, que são essas protagonistas que narram a história, crescem e vivem e narram essa história. Elas são filhas do Zeca Chapéu Grande, que é um homem muito trabalhador, um homem muito sério, e que é também uma autoridade espiritual, um líder naquela comunidade, porque ele é meio que não seria sacerdote, mas alguém de muito respeito, muita relevância ali no rito, na condução dos ritos do Jaré,
que é a religião local, e dá conselhos para todo mundo, é uma espécie de curandeiro. Mas, paralelamente, ele vive uma situação de servilismo e obediência quase irrestrita aos seus patrões. E a situação ali é muito complicada. Por quê? Porque eles, em troca de moradia, em troca da possibilidade de se fixarem naquela fazenda, devem trabalhar a roça do patrão e da roça cultivada para a própria subsistência também é entregar uma fração ao patrão. Ou seja, eles não têm salários. Ou seja, eles vivem numa situação próxima ao feudalismo. Ou seja, eles perpetuam a escravidão no Brasil. E a gente só vai se dar conta disso prestando muita atenção, porque tudo parece tão normal, tão rotineiro, tão comum. Então é um livro sobre isso, sobre os interditos, sobre a necessidade ou não da revolta, da violência para sair daquela situação de opressão. Ao mesmo tempo, como é difícil aceitar isso, porque a pessoa que vai precisar cometer um gesto brusco é alguém de bem, é alguém que não quer correr o risco de se tornar igual ao seu algoz, porque esse é um risco sempre presente. Eu gostei muito da leitura, o Itamar escreve muito bem. No vídeo que eu fiz para o livro, eu detalho muito mais da história e da minha interpretação particular, dos motivos pelos quais eu acredito que esse livro está fazendo sucesso. Mas eu posso dizer que não é um livro assim que ficou ecoando em mim. É um livro que, à medida que eu me distancio dele, eu não fico me lembrando dele. Mas ainda assim foi uma experiência muito boa, muito válida, e eu guardo muito interesse pelas próximas obras que o Itamar vier a escrever. Depois eu li A Casa da Paixão, da Nélida Pinhon, um livro lançado há 50 anos, que está fazendo aniversário agora em 2022. Pensem, um livro lançado em 1972, auge da ditadura militar no Brasil, e que ainda hoje é tão chocante, é tão perturbador. Ele vai contar a história da Marta, que é uma moça que tem uma educação ali sentimental e sexual um pouco diferente. Ela perdeu a mãe quando era muito jovem, foi criada pelo pai e por uma empregada chamada Antônia. Só que essa Antônia é uma mulher muito rude, é uma mulher solteirona, sem grandes conhecimentos dessa área, mas ela tem cotidianamente uma lida com a terra, com os animais, com as plantas, com a natureza, ali na roça mesmo. E é meio que a partir dessa vivência que a Marta vai se descobrir enquanto mulher, vai se educar. E ela também é muito independente, muito autônoma e vai buscar na natureza a sua aprendizagem. O pai fica muito perturbado com essa liberdade que a filha conquista e tenta domá-la, né? Ele fica admirado e perturbado. Então quer que ela se case com um moço que ele vai escolher, transmitindo assim a autoridade a um outro homem. Porém, a Marta até se interessa por esse moço, que é o Jerônimo, mas ela quer encontrá-lo de um outro lugar, de um outro modo, em liberdade. E os dois meio que começam uma dança para ajustar essa situação. Uma dança, eu digo assim, né? Começa a rodear um ao outro. E aí a gente vai acompanhando isso. É tudo muito sensorial, com a aura meio mítica, muito visceral. É um erotismo muito visceral, um erotismo meio sujo, por conta da sujeira da natureza mesmo, de certa selvageria. Não é uma selvageria de doença, mas uma selvageria assim, de ser rude mesmo, ser sujo às vezes. E é um livro muito bonito no final. É um livro que, diferentemente de Torturado, cresce em mim à medida que eu me distancio dele. Cada vez mais eu consigo estabelecer conexões, fazer leituras. Eu não me esqueço dele. Inclusive, a última conexão que eu fiz é com o tarô. Sabe o tarô visto como uma história contada, um arquétipo, etc. Pois é, eu comecei a identificar nesse livro
todas as etapas, saindo da carta 12, que é a carta do pendurado, até chegar à carta 21, que é a carta do mundo, e quem sabe até a 22.0, que seria a do louco, e passando exatamente por cada carta, e principalmente no núcleo estrela, lua e sol, né? 17, 18 e 19. É impressionante, eu fiquei assim, embasbacado quando eu percebi isso. Não faço ideia se a Nélida Pinhon se baseou conscientemente nessa estrutura, ou se de fato é uma estrutura, né, que mais uma vez se mostra como meio íncita ao ser humano, meio intrínseca, e aparece aqui. Vale muito a pena, já tem vídeo aqui no canal. Eu acho que a República dos Sonhos continua sendo a porta de entrada recomendável para a literatura da Nélida, mas se você tiver curiosidade, não deixe de procurar por A Casa da Paixão. Depois eu li esse livro de estreia do Eduardo Fasal, que é Eu, Ela, a Criança, que me deixou tão contente, porque assim, é um livro do mais alto nível. Ele começou lá em cima, com uma voz própria muito bem apurada ao longo da gestação deste livro nos últimos anos, com um modo de dizer as coisas que é eficiente para o que ele quer dizer, e saneando o discurso público, ou seja, falando de sentimento, falando de experiências que resvalam muitas vezes no discurso público em clichês, em lugares comuns que nos impedem de acessar seu conteúdo verdadeiro. Aqui ele consegue acessar isso com outras palavras, de outros modos, e assim a gente vê a potência dessas coisas. Eu já gravei um vídeo a respeito, é uma coletânea de contos, eu tenho toda uma interpretação para esse título, Eu, Ela, a Criança, que é também a estrutura do livro em 3 partes e o título do último conto. Para mim, tudo isso fecha um círculo, como faz referência aqui a capa, que joga luz no todo e faz o livro se multiplicar em potencialidades. Não deixem de conferir, não deixem de conferir o trabalho do Eduardo. Eu vou deixar todas as referências aqui embaixo. Outro livro que também já tem vídeo gravado é Um Homem Só, do Christopher Isherwood, que se parece muito com Mrs. Dalloway na medida em que a gente acompanha a vida de alguém ao longo de um único dia de sua vida, um dia relativamente banal, e essa vida, esse fluxo de vida é suficiente para que a gente consiga enxergar toda uma biografia. É uma parte que revela um todo. E assim como em Mrs. Dalloway, nós temos uma estrutura solar lunar. Ou seja, nós começamos no amanhecer, quando tudo lá fora brilha, é claro, e percebemos pontualmente as sombras que habitam o interior do protagonista. À medida que o dia avança e que a luz vai se enfraquecendo e o protagonista vai deixando vazar as suas sombras, essas sombras vão se confundindo com o ambiente, se tornando a noite verdadeira. E aí já temos uma compreensão maior do todo da vida, e na noite acontece um desfecho muito, muito interessante. Tive um problema com o final desse livro, mas preparando o vídeo para ele, eu passei a entender o final e a admirá-lo mais. Então, assim, ele vai ter alteração de estrelas no Scooby, com certeza, vale muito a pena a leitura. Não deixem de conferir o vídeo. Depois eu li Fabián e o Caos, do Pedro Juan Gutiérrez, que é um livro que vai lembrar A Casa da Paixão, da Nélida Pinhon, no sentido de que ele tem um erotismo sujo. Mas, diferentemente da Nélida Pinhon, não é um erotismo sujo pela sujeira e rudez da natureza, mas sim pela sujeira e vertiginosidade do ambiente urbano. Aqui nós temos a história do Fabián e do Pedro Juan, dois jovens muito diferentes, vivendo ali a ebulição pós-revolução cubana, em que a sociedade inteira foi jogada num caos muito grande e eles tentam encontrar respostas, né? A vida pessoal deles já era complicada, aí vem a revolução, aí que complica mesmo. Não é um livro, acreditem, sobre política, um livro sobre a Revolução Cubana. Óbvio, ela é super importante,
mas é um livro que vai muito além disso. É um livro sobre as vidas individuais dessas pessoas que, por um acaso, são afetadas pela Revolução Cubana. E, nesse sentido, as potencialidades de leitura do livro se ampliam para além dessas circunstâncias históricas. Também já há vídeo gravado, não deixem de conferir. Estou lendo, da Giovanna Madalosso, Tudo Pode Ser Roubado. É um livro que vai contar a história de uma personagem semelhante a Cecília Tomé Vilela, lá da Pediatra. Por quê? Porque ela é meio cafajeste. Ela é uma garçonete de um restaurante de luxo em São Paulo que ganha um dinheiro extra se relacionando com várias pessoas e roubando-as no final dos encontros. E ela só rouba, sim, itens preciosos para vender em brechós de luxo, para compradores selecionados e coisas do tipo. E chega um momento em que ela é chamada a roubar de um professor universitário do Mackenzie de letras, que nem é tão rico assim, um exemplar raríssimo e valiosíssimo de O Guarani, do José de Alencar. E aí o livro vai contar o porquê desse exemplar ser tão raro e tão caro. Ela vai ter que seduzir esse homem, só que a coisa não é tão fácil assim, e envolve um certo conflito moral, porque ele não é tão rico, ele meio que gastou dinheiro tudo naquilo, e agora ela vai roubar o seu único bem, praticamente. E ela é muito ácida, ela faz uns comentários sobre as pessoas muito divertidos, porque ela é essa observadora perspicaz, né? Ela é essa raposa, essa gatuna, tem que estar atenta a tudo para poder desenvolver o seu trabalho. É um livro que eu acho que entretém muito e vai também além do entretenimento. Vale a leitura. Estou lendo também O Último Round, do Cortázar. Este é o motivo, inclusive, para você estar assistindo a este vídeo e não ao vídeo da leitura coletiva do Cortázar. Por quê? Porque assistindo a um vídeo da Tatiana Feltrin, eu descobri que O Último Round, que seria o livro do vídeo, não são só os 3 contos de 40 páginas que estão aqui, mas são esses 2 tomos somando 500 páginas que eu tenho aqui em mãos. Por que não está a integralidade aqui? Porque aqui nós temos um baú de textos. Temos contos? Temos. Mas temos trocentos outros tipos de texto, imagens, experimentações, poesias, citações, etc, etc. Daí, os selecionadores terem selecionado apenas 3 contos daqui para trazer para a coletânea, o que eles identificaram como sendo contos. Mas como eu quero fazer um vídeo bem completo, eu vou ler tudo isso para fazer um vídeo para o Último Round. E por isso mesmo devo fazer de modo apartado e mais antecipado o vídeo sobre Octaedro, que seria o segundo livro a ser lido. E estou prestes a começar a leitura de O Burro-Rei, do Alfred Jarry. Esta vai ser a primeira leitura exclusiva para parceiros do Diário de Leitura no Apoia-se. Eu estou louco para ler essa peça, a respeito da qual eu não paro de ouvir falar, de encontrar referências por toda parte, inclusive, qual não foi a minha surpresa, uma das primeiras citações aqui nas primeiras páginas de Último Round é justamente de falas do O Burro-Rei, que são também muito divertidas, muito anárquicas. Eu acho que essa peça vai ser bem no estilo lá do livro do André Santana, anárquica. Então, estou super interessado. Não deixe, então, de apoiar o canal para poder assistir a esse vídeo e incentivar, obviamente, a produção do conteúdo de uma forma mais global. É isso, espero que tenham gostado. Se gostaram, deem um like, se inscrevam no canal, me apoiem no Apoia-se. Agradeço a todos que já estão me apoiando e até mais, nos vemos nos próximos vídeos.